Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento do programa de treinamento anual da gestão da qualidade. Hoje trataremos de gestão de riscos. Primeiramente, eu quero apresentar então nossa identidade organizacional, onde temos como missão oferecer aos nossos clientes as melhores soluções em saúde, promovendo qualidade de vida, atendimento humanizado, valorização do trabalho médico e dos colaboradores, assegurando o desenvolvimento sustentável da cooperativa. Visão: ser reconhecida como uma das instituições que prestam os melhores serviços de saúde do país, referência em inovação, humanização, sustentabilidade e tecnologia. Nossos valores estão pautados em excelência, humanização, inovação, sustentabilidade, ética, cooperação e cuidar. Essas são nossas certificações e acreditações reconhecidas atualmente. Bom, trataremos então, como eu havia dito, de gestão de risco. Vou dar a primeira introdução aqui, onde vamos falar da importância da gestão de risco na Unimed Sorocaba, né? Que ela vem a cada ano aí buscando melhorar o monitoramento dos riscos nos processos, e sendo que uma das ações aí que vem a contribuir com isso é o próprio treinamento dos responsáveis ou participantes desse processo, né? Então, o objetivo desse treinamento é reciclar e aprimorar conhecimento teórico e prático que estão inerentes ao nosso processo. Bom, queria abordar para vocês inicialmente o que é prevenção, que é justamente um conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, buscam evitar aí um dano ou um mal ou algum problema que venha acontecer no processo. Mas que também entendemos que prevenção ela pode ser qualquer ação ou medida também que é feita após a ocorrência de um evento, né? De qualquer forma, mesmo que aconteça um evento que venha a gerar um dano, alguma coisa não esperada ou não que venha a ser um objetivo do processo, ela tem que ser também tratada com prevenção. Algum exemplo aí que nós temos é a prevenção de incêndios e prevenção de doenças. Na prevenção nós podemos classificar de duas formas a prevenção, sendo a primeira que vamos abordar é a prevenção ativa, que é antes da ocorrência. Ela tem que ser identificada, obviamente, como um risco, e após essa identificação, tomar as medidas, as tratativas que mitiguem esse risco eventual, esse risco potencial, né? E a gente chama aí de criar criar barreiras para esses riscos, e que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas também podemos ter na classificação a prevenção passiva, que é aquela que ocorre após a ocorrência, né? Quando é uma prevenção passiva, é necessário então ter uma análise de causa raiz do problema que aconteceu, do efeito que acabou acontecendo em função de algum problema, de uma medida que não foi tomada de prevenção, e começar a olhar para essa questão, para essas medidas, né? E são medidas que irão mitigar ou eliminar o risco pretendido aí. Bom, eu queria ilustrar para vocês o que podemos identificar dentro de algumas atividades. Aqui eu coloquei umas figuras aqui de atividades ou ações que estão sendo tomadas, e existe aí uma coisa em comum entre essas atividades que podemos identificar, que é justamente o risco.
Então, alguns conceitos aqui para a gente aprofundar no assunto. Vamos ilustrar aqui uma situação onde eu tenho a figura de uma bomba, que seria já uma bomba acionada, e que nesse caso houve, não houve nenhum tipo de ação, né, para a bomba não ser acionada. Então quero ilustrar aqui, se essa primeira ação, que seria apagar o fogo, né, já com a bomba já acionada, chamamos de uma ação de prevenção passiva, pois você viu algo acontecer, o evento aconteceu, mas você tomou a ação depois que o evento aconteceu. Então entendemos que é uma ação passiva, só para ilustrar. Então é o que ocorreu, uma ação após o evento. Mas também podemos ter a situação de você enxergar o risco antes da ocorrência do evento. E aí, quando você toma uma ação nesse sentido, chamamos de ação de prevenção ativa, pois houve ação antecipada. Mas para ilustrar o que já falamos aí, em termos de conceito de prevenção. Quero abordar também aqui alguns elementos de gestão de risco, onde vamos falar de risco, perigo, perda e dano. Essas três palavras, elas têm bastante, são comuns dentro do assunto, no sentido de que o risco, a gente vai ver algumas definições, mas o risco é aquilo que a gente, de uma certa forma, não quer que aconteça, né? É algo que a gente não quer que aconteça, porque pode prejudicar nossos objetivos. Apesar de nós termos uma classificação de risco, a forma de você encarar o risco, ele pode ser positiva ou negativa, mas aqui iremos abordar dentro dos nossos processos os riscos negativos, aquilo que venha a causar algum dano mesmo, tá? Com relação a perigo, a gente entende que o perigo é o quanto você está exposto ao risco. Então, quando você identifica a intensidade de exposição ao risco, você está identificando o perigo que você está dentro desse contexto. A perda, nós temos a perda, é um fato que acontece ou que você pode prever, mas que gera alguma perda financeira, alguma perda monetária, né? Onde entra valores aí monetários. Então, é o que nós entendemos aí de perda. E o dano é a gravidade do evento, né? Uma vez acontecido ou que você pode prever, qual é a gravidade que isso pode gerar dentro do processo, dentro como efeito aí do evento acontecido ou que você prevê que vai acontecer. Seguindo aqui, no conceito, vamos colocar o que é o risco, né? O risco, ele pode ser, aqui eu trouxe duas definições, mas vocês vão ver que eles culminam para o mesmo objetivo, né? Pela ISO 31000, o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, isto é, o que gera incerteza ao você alcançar algum objetivo traçado. Então, esse é o risco. E quando você identifica essas incertezas em função de efeitos externos ou internos para alcançar um determinado objetivo, a gente entende isso que é um risco. Também tem uma definição do Coso que diz que o risco é representado pela possibilidade de que um evento ocorra e afetará negativamente a realização dos objetivos. Então, dessa forma, em outras palavras, acaba sendo justamente o que vai afetar negativamente o alcance dos objetivos traçados, tá? O Coso aqui ele dá uma relação
mais direta a riscos negativos, né? E como eu disse para vocês anteriormente, o risco também ele pode ser positivo, tá? Por exemplo, se você jogar na Mega Sena, você corre o risco de ganhar. E se você ganhar, isso não é um efeito negativo, né? Então, acaba sendo aí uma abordagem positiva do risco. Mas nesse caso aqui em processo, vamos sempre tratar de riscos negativos. Classificação do risco. O risco também ele pode ser classificado. E aqui a gente classifica em risco inerente, que é o risco onde você identifica um risco, você define qual é a probabilidade daquele risco acontecer e qual é o impacto que aquele risco pode ocasionar dentro de algum processo ou dentro de algum objetivo, mas sem barreiras. Então, a classificação do risco inerente é quando você diz que ele foi identificado, foi definido a probabilidade de acontecer, foi definido qual é o impacto que ele terá caso ocorra e você ainda não tem nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de mitigação desse risco. Então, se chama risco inerente. Já o risco residual é aquele onde você transforma o risco inerente a risco residual. Isto é, você começa a idealizar ou a praticar controles internos ou práticas de controle ou ainda barreiras para mitigar o risco, para que ele não ocorra, tá? Então, essa é a diferença de risco inerente e risco residual, onde a gente vai abordar bastante aí ao longo do treinamento. Bom, agora como identificar um risco? A gente aqui na Unimed Sorocaba, a gente tem várias formas de identificar, sendo algumas mais utilizadas que outras, mas são formas de identificar riscos. A primeira delas que eu quero abordar para vocês é a análise preliminar de risco, que é justamente a mais conhecida aí como APR, que é uma planilha que nós disponibilizamos para os setores, para os usuários, estarem preenchendo e identificando os riscos de seus processos, né? Então, é análise preliminar. Outra forma de identificar riscos também são as próprias auditorias de risco, que atualmente a gente faz pelo setor da qualidade, pelo menos uma vez ao ano a gente faz uma auditoria de risco, e isso é uma forma de identificar risco. Eventos em outras instituições, como a gente pega de benchmark. Então, benchmark também é uma forma de identificar riscos. As recomendações da OMS ou do Ministério da Saúde também são formas de identificação de risco. E por último aqui, as próprias legislações e normas. Elas também servem para nos orientar e identificar riscos em nossos processos. Agora vamos abordar o assunto APR, que é a análise preliminar de risco, mais especificamente para mistificar ou tirar algumas dúvidas aí que eventualmente ainda tenha por vocês aí dentro do processo. Então nós temos aí um formulário, que é o formulário FO com a OP 001. Esse formulário está disponibilizado lá no repositório da qualidade, né, com a sua versão mais atualizada, onde os setores podem baixar esse formulário e listar os seus riscos dentro do processo. Não só para riscos novos, mas também atualizar os riscos antigos para solicitar exclusões de práticas de risco, de controle, né? Enfim, ele é o nosso documento oficial para poder fazer esse mapeamento de riscos, tá? E toda vez que houver uma necessidade de
atualização do mapa de risco do seu processo, do seu setor, vocês têm que atualizar esse documento e encaminhar para a qualidade, ok? Solicitando essa alteração no sistema. E a qualidade pega esse formulário justamente para fazer essa atualização do mapa de risco no sistema. Aqui eu vou abordar rapidamente cada campo desse. O primeiro deles é próprio setor. Então, parece óbvio aqui a gente mencionar isso, mas é importante ao encaminhar esse formulário para a qualidade, o campo setor estar preenchido com o nome correto, tá? Do setor. O tipo de risco, ele vai estar definido dentro também da planilha na aba tipo de risco do formulário de APR. E aí você pode identificar qual tipo de risco que você tem dentro do seu processo, o risco que você identificou. Ele pode ser um risco ambiental, assistencial, financeiro, um risco de imagem, um risco ocupacional, operacional, patrimonial, legal e regulatório. E esses são os que atualmente utilizamos como tipo de risco. Com o advento aí e a retomada da resolução 443, que a Unimed Sorocaba terá de forma obrigatória ter que implantar dentro dos seus processos, existem outros tipos de risco que vão ser também visualizados por nós, como risco de subscrição, risco de crédito, risco de mercado, enfim. Vamos incorporar e fazer uma revisão desses riscos atuais. Bom, processo. O processo é o nome dado ao processo, mas nós temos esse nome, um nome oficial, que ele fica no macrofluxo da operadora. No caso aqui, a operadora tem também o macrofluxo do hospital, e ele está no documento MF com a OP 0001, também localizado na intranet, e esse é o caminho que nós temos aí a mostrar para vocês, né? Então esse é o caminho, mapeamento de processos, e você vai estar lá entrando em operadora. O que vai surgir para vocês é justamente essa figura aqui, esse documento, onde você vai poder identificar o seu setor em qual desses macrofluxos ele se encontra, tá? Aqui a gente vai caminhar todo o preenchimento desse formulário com o setor de cadastro. E o setor de cadastro, aqui, se a gente for procurar, ele está aqui, ó, na gestão de cadastro. E a gestão de cadastro, ela é um processo de suporte direto. Então o nome do processo é gestão de cadastro, ok? Seguindo mais à frente, você tem o risco, e o risco é o próprio nome do risco identificado, né? No exemplo aqui a gente vai dar como dados cadastrais errados ou falta de dados. Este é o risco identificado como exemplo, ok? E em cima dele a gente vai caminhar com os outros preenchimentos. Então esse risco dados cadastrais, ele vai ter um tipo de risco, a gente pode identificar como tipo de risco operacional dentro do processo gestão de cadastro, ok? Seguindo, fator de risco. O que seria o fator de risco? É a descrição de cada situação que aumenta a probabilidade do risco acontecer. Então, uma vez identificado o risco, o fator de risco é tudo aquilo que vai facilitar essa probabilidade, vai aumentar a probabilidade do risco acontecer. E é justamente o fator de risco que nós temos que pensar em atacar, tá? Em montar barreiras para poder mitigar o acontecimento disso, tá? Então, retomando, como exemplo, o risco a gente identificou em cadastros, que é dados cadastrais errados ou falta de dados. E o fator de risco, um dos fatores de risco, é a falta de atenção na digitação dos dados. Isso pode ocasionar dados errados. E eu disse
um dos fatores, porque um risco ele pode ter, você pode identificar vários fatores que aumentem essa probabilidade de acontecer. E para cada fator, você tem que identificar algumas barreiras para mitigá-lo. A consequência, se esse fato acontecer, é o que você tem que registrar aqui. Nesse caso, a consequência de um dado errado no sistema, a consequência é cartão com dados errados, faturamento incorreto, negativa de atendimento e alguns outros que também foram identificados. Então, quando as consequências são tudo aquilo que ocorre após o risco ser materializado. E o impacto? O impacto é gravidade, né? E aqui existe um valor que a gente tem que colocar dentro de 3 escalas que nós colocamos. A escala de impacto, ela vai estar também na planilha PR, está na aba chamada escala de impacto, onde ela define aí essa gravidade que você vai incorporar de acordo com a sua análise. E ela pode ser levemente prejudicial, ela pode ser prejudicial ou extremamente prejudicial. E isso é claro que você vai fazer uma leitura da consequência daquele risco e o que mais se encaixar, o que melhor se encaixar diante dessa referência que é dada para vocês, dessa tabela. Por exemplo, né, se você tiver um problema onde você tenha valor de perda financeira, você pode estar fazendo essa avaliação de impacto aqui, né? Se afeta menos de 2,5% dos custos do setor, ou se está entre 2,5% a 5% dos custos do setor, ou se afeta mais de 5% do custo do setor. Então isso acaba sendo aí uma forma de você avaliar isso e definir o que você acha que aquele risco ele dá de impacto dentro do processo, né? Bom, prática de controle. A prática de controle é também conhecida como barreiras, né? E agora com a nova RN 443, também conhecida como controles internos, é tudo aquilo que você faz de atividade que mitiga o fator de risco, né? Que vai mitigar o fator de risco. Então, já vamos colocando aí, enraizando esses conceitos, né? Então, quando a gente fala prática de controle, barreiras ou controles internos, estamos aí falando a mesma coisa, são sinônimos, ok? No exemplo, né, de ter dados errados, né, como risco, as práticas de controle que podemos idealizar aqui, uma delas seria efetuar a conferência do cadastro por outro colaborador, fazendo uma dupla checagem, um double check, ok? E uma outra seria efetuar a conferência das movimentações através de um checklist. Então, aqui é um exemplo de 2 ações que podemos chamar de práticas de controle, barreiras ou controles internos que vão mitigar o risco ou o fator de risco idealizado aí e visto, identificado. Uma vez tendo essa barreira definida, a gente precisa dar um peso na escala de eficácia. E esse peso na escala de eficácia, ela vai depender do tipo de barreira que você está colocando, ok? E para facilitar a sua identificação desse peso, nós temos a escala de eficácia, que fica também na planilha, numa aba chamada escala de eficácia, e que nada mais é do que essa figura aqui. Essa figura que representa uma escala de eficácia de menos efetivo para mais efetivo, né? E você identificar que a sua atividade, em qual ela se encaixa aqui. Então,
quando a gente fala de informação 1, peso 1, educação, peso 1, aqui também cabe, por exemplo, um treinamento. Então, o treinamento se encaixa como uma educação ou uma informação. E ele tem peso 1, quer dizer, entendemos que um treinamento ele tem uma baixa eficácia como barreira, tá ok? Mesmo porque se um treinamento ele tivesse uma boa eficácia como uma barreira, nós não precisaríamos fazer tantos treinamentos replicando, fazendo uma retriagem, fazendo por exemplo, a qualidade fazendo um treinamento anual. Então talvez não precisaria, mas realmente treinamento ele acaba tendo um peso baixo. No exemplo que nós demos, nós temos uma dupla checagem, como nós vimos anteriormente, e aí ele contempla um peso 4. Tá? Mas também tem uma outra ação que chamamos de checklist, e aí nesse caso teria um peso 5. Ok? Então, aqui ilustra como que vocês podem estar utilizando essa figura para poder definir o peso. Então, não é um peso aleatório, ele vai ter esse direcionamento aqui, ok? Bom, seguindo, não menos importante, esses 3 últimos campos é o nome do responsável da prática, os documentos relacionados àquela atividade, àquela prática que está sendo definida. E importante, quanto mais específico o documento for, melhor para a rastreabilidade de auditoria, por exemplo, e até para conhecimento do gestor do processo, identificar as atividades que estão relacionadas àquela prática, ok? Então, se você tem uma IT relacionada com um tópico específico, coloque lá IT tal, tópico tal, tal. Então, é importante tê-lo bem definido, quanto mais específico, melhor. E também um indicador. Se houver algum indicador que faça o monitoramento daquele risco, de alguma forma, você também identifica ali, mostrando para nós, ok? Aqui, ilustrando o mapa de risco do sistema, né? Aqui o mapa da operadora, onde você tem o que nós chamamos aqui do mapa com a escala de probabilidade e impacto. Isto é, quando eu tenho um risco com alta probabilidade de acontecer, muito provável, e com alto impacto extremamente prejudicial, ele vai se encaixar no nível mais alto de criticidade, ok? Então, muito provável valendo 3 pontos, extremamente prejudicial valendo 3 pontos, eu vou ter na matriz um risco de 9 pontos, um risco muito alto, um risco crítico, que ele tem que ser muito bem tratado, visualizado, e se ele é um risco inerente, que é aquele risco que a gente identificou e não tem barreira ainda, o ideal é montarmos barreiras para que ele se transforme num risco moderado, né? Aqui no amarelo, ou no risco no verde, um risco tolerável, aceitável, ok? Então aí nós temos aí uma ilustração disso. Dando continuidade aqui no treinamento, vamos mostrar na prática aqui como que funciona a gestão de risco dentro do sistema SOLMV. Então, primeiramente, você vai entrar no sistema com login e senha, como vocês têm acesso direto aí, e na parte de gestão de risco, colocar gestão de risco. E aí vai ter as opções de você abrir o mapa de risco da operadora ou do hospital. No caso aqui, vamos dar um exemplo da operadora. Eu já vou abrir aqui direto, mas só para a gente ganhar tempo, porque ele demora um pouco para abrir. Então é só vir na lupinha, abre o mapa e ele vai abrindo, ok? Após o mapa estar aberto, nós temos aqui a operadora selecionada e aqui aparece todo o mapa da operadora, ok? E sendo aí as bombas representando os riscos, e ao você passar o mouse sobre cada bombinha,
você tem o nome de cada risco e os seus respectivos informações. Organização, qual é o setor, responsável pelo risco e assim vai. Aqui a gente está trabalhando com uma base teste, né, para a gente poder estar dando o exemplo aqui na prática, mas você abrindo direto no sistema atualizado, ele vai ter as informações atualizadas, ok? Bom, isso tem a opção também de você selecionar o setor, e aí esse mapa muda de acordo com como está a disposição dos riscos no setor. Então, vamos aqui, o exemplo que a gente tinha dado, a gestão do cadastro. Então, abrir aqui a gestão do cadastro, no processo de gestão de cadastro, e aí muda-se então a visualização do mapa. Aqui nós temos 6 riscos definidos nesse processo, e a sua disposição no mapa de risco está dessa forma. 3 estando numa situação mais confortável, no verde aqui, com a matriz probabilidade e impacto no grau 2, porque ela é pouco provável de acontecer, peso 1, com o impacto prejudicial, peso 2. Então a nota dele aqui é 2, um risco peso 2. Então ele está na faixa aí verde, que é a faixa aceitável. Já a gente tem um outro risco aqui, que está na faixa moderada, onde ele tem uma pontuação para probabilidade 2 e para impacto 2. Então ele tem um risco aqui com pontuação 4. Não é? E mais 2 riscos aqui numa faixa crítica, né? Onde você tem uma probabilidade muito provável de acontecer para esses 2 riscos, um impacto prejudicial. Então você tem aí um peso de 6, pontuações risco 6. Né? É uma pontuação alta, está na faixa crítica, e esses riscos têm que ser melhor monitorados, né? Melhor trabalhados. E como já vimos anteriormente, a teoria com relação a risco inerente e risco residual, podemos transformar esse risco residual que está num grau crítico, passar para moderado ou até para aceitável, se o seu risco inerente for na faixa aceitável, né? Então, de acordo com as barreiras que forem colocadas, a gente aumenta ou diminui a probabilidade de acontecer, e é isso que a gente acaba mudando, né? Para ele poder migrar para um risco residual mais baixo. Agora, é claro que se você fizer uma reavaliação do risco com relação ao seu impacto, se ele passa de prejudicial para levemente prejudicial, que normalmente não é o que acontece, né, após identificar um risco, ele também é uma forma de baixar o risco, né? Mas normalmente quando a gente identifica um risco, o impacto dele, ele normalmente é um impacto, quando você analisa, você já define o impacto dentro de uma condição real do que pode acontecer, e para diminuir o impacto, a não ser que mude alguma coisa no cenário. Tá? Agora, a probabilidade de acontecer é mais fácil mexer, porque ela tem uma relação direta com as barreiras que você acaba colocando para mitigar o risco. Tá? Bom, nessa parte é o que eu tinha a acrescentar para vocês, que aqui você pode mudar a periodicidade, a competência que você está vendo isso, né? Então, se eu tenho uma auditoria feita no mês anterior, eu posso ter uma modificação no mapa. Então, com a competência, você visualiza como o mapa estava anteriormente, tá bom? Bom, o que eu tinha que mostrar na parte de gestão de risco é isso. Eu queria acrescentar para vocês uma informação que eu acho muito bacana e muito interessante, que é a visualização do risco através da gestão de gerenciamento de ocorrência, a gestão de ocorrência, tá? Então, você pode acessar gestão de ocorrência,
E aqui eu vou dar um exemplo que pode ser tratado risco através da gestão de ocorrência. Imaginamos então que vocês tenham um RO a ser tratado. Eu dei um exemplo aqui de um RO, teste, treinamento. E esse RO ele tem relação com alguma barreira que você identificou para mitigar um determinado risco. Então, se esse RO ele tiver relação com algum risco já mapeado no seu processo, obrigatoriamente a gente recomenda, né, que você já faça uma auditoria de risco. Né? Aproveite então o RO para fazer uma auditoria de risco. Você vai fazer a sua análise normal aqui, né? Colocando o problema, fazendo análise dos 5 porquês e até chegar na causa raiz. Mas imaginamos que essa causa raiz ela tenha chegado aí a uma conclusão de que uma das barreiras ou controles internos não tiveram a eficácia que você esperava. Então, e que já é um processo mapeado em risco. Então você vem aqui, realizou a auditoria de risco? Sim, porque você vai realizar essa auditoria nesse momento. E esse caso não, é quando você não faz essa relação do RO com algum risco dentro do seu processo. Mas quando você identifica que tem a ver com algum risco já definido, a gente coloca sim e já realiza o risco. Aqui abro um parênteses para você, de que mesmo que você não tenha isso mapeado, mas identificou que aquele problema, que esse problema apontado, ele necessita ser mapeado, deve estar dentro do mapeamento de risco, já aproveito então para acrescentar. Aí você vai para a PR, utiliza a PR para incluir esse risco, esse novo risco no seu mapa. Aí daquela forma que já explicamos. Faça a revisão da sua PR, inclua os riscos que você precisa incluir ou revise os riscos que você tem que revisar, manda para a qualidade vai atualizar lá no mapa de risco no sistema essa nova situação, ok? Bom, continuando aqui, então, ok, vou fazer a realização desse risco porque estou analisando aqui um problema que hipoteticamente foi uma barreira furada, foi uma barreira que não teve efeito e eu preciso analisar o porquê. Aí eu venho em risco, procuro aqui o mapa, então no caso o exemplo vai ser operadora, eu vou colocar a qualidade aqui como sendo o setor e vou abrir o mapa da qualidade, processo de gestão da qualidade e vou ver que risco que é. É claro que você já tem na ideia de qual que é o risco que você já identificou nesse RO e eu vou colocar uma falha, por exemplo, falha no controle de registros. E aí pesquisar. Ele já vai me trazer, quando eu faço isso, ele já me traz todas as práticas de controle que estão mitigando o fator de risco, tá? Que no caso aqui está ligado diretamente ao risco falha no controle de registros, tá bom? Dessa forma, eu tenho como identificar qual é a prática que eu entendo que deva ser, que foi furada, por exemplo, aqui, e eu identificando essa prática, eu vou auditar ele. Então, adicionar prática de controle. Então, vou adicionar essa prática de controle a esse risco que eu já identifiquei, que tem relação com o apontamento. Quando eu faço isso, então vou pegar aqui, ó, prática de controle, disponibilização de formulário com campos de preenchimento para facilitar o preenchimento. Ele vai me dar uma mensagem aqui, prática de controle. Deseja incluir a prática de controle à auditoria? Então você está fazendo uma auditoria através da gestão de ocorrência, né? Com essa ação, o vínculo do fluxo atual com o risco não poderá ser desfeito. Então, uma vez eu confirmei aqui,
ele já vai fazer um link com o RO aberto. Então o RO é o 39978, ele já faz um link com essa prática de controle, que no meu caso, a partir do momento que eu incluir ela nessa auditoria por RO, eu já vou dar o meu parecer aqui dessa auditoria. Isto é, aqui vai me aparecer qual é o responsável da prática, qual é o resultado dessa auditoria. Então eu vou entender aí que se foi uma barreira que não causou um efeito como esperado, ela não foi utilizada ou ela foi utilizada parcialmente, né? Eu entendo que seja essas duas opções, tá? O utilizado simplesmente vai ser caso a prática você queira incluir na auditoria, mas só para evidenciar que ela não foi furada, não foi essa prática furada, e sim outra. Aí você pode incluir. Aí você coloca ela utiliza e coloca como utiliza, e ela vai entrar como eficaz aí dentro da sua auditoria, tá? Mas se eu estou analisando o risco como um todo, né, e lembrando que essas práticas é para um risco só, então eu vou fazer o processo aqui avaliando todas as práticas, tá? Como exemplo. Então essa prática que eu adicionei, eu vou dizer que ela foi eficaz. Essa sim foi eficaz. E eu explico aqui. Esta prática não foi a causa desta ocorrência, ou não foi a causa da ocorrência RO 39978. Eu já deixo bem explícito aí. Então o que eu estou fazendo na auditoria, eu estou confirmando que essa prática não foi a causadora desse evento. Então eu salvo aqui, auditei, executado. Ok? Eu vou precisar abrir um plano de ação para essa prática? Não. Se eu identifiquei que ela é utilizada, eu não preciso estar abrindo um plano de ação para melhorá-la. Agora eu vou para outra prática. Eu identifiquei que aqui houve um problema. O PDIT para orientação dos colaboradores, talvez ela tenha sido o problema causador aí. Então, eu estou acrescentando ela na auditoria, vou executar a prática e vou dizer que ela não foi utilizada. Ou vou colocar aqui, foi utilizada parcialmente, né? Então daí eu tenho que colocar as evidências. Então este processo não teve sua aplicação na totalidade e foi uma das causas do problema. E é claro, quanto mais informações e evidências vocês colocarem aqui, é o momento, tá? Explicando o que evidenciou isso, se tem algum documento que relaciona a essa investigação sua, enfim, deixar bem explanado aqui como o porquê, né? As evidências objetivas, o porquê que ela foi utilizada parcialmente. Aí salva. Então ela também já foi incorporada. Obviamente que essa eu vou ter que tomar uma ação, porque não é simplesmente colocar lá que foi feita auditoria, que você viu que o processo realmente não está estabelecido e não tomar uma ação em cima disso. Então a ideia aqui é justamente essa. Você vem aqui, incorpora uma ação. Então, ação de melhoria, exemplo. E aqui você vai colocar o detalhe da sua ação. O responsável por essa ação. O grupo aqui, como é um grupo voltado para ocorrências, então você vai colocar planos de ação de ocorrência. Esse é o grupo de projeto, para estar vinculado à RO.
ok? Vou dar o início aqui, uma finalização prevista, e enfim, você está abrindo a ação aqui, né? Então, explanar aqui a descrição das suas ações previstas, e conforme o andamento da ação for seguindo, você vai alimentando lá na fase de andamento do RO. Então aqui eu estou fazendo simplesmente a abertura do plano de ação. Então salvo com sucesso, e aqui eu finalizo, então já tenho uma ação aqui prevista para esse. E eu dito também o próximo aqui, próxima prática, sim, e eu vou dizer que ela foi a principal causadora. Então eu inseri ela na auditoria, agora eu vou colocar que não resultou em nenhum tipo de ação, ela foi ineficaz, então não utiliza, e aí eu justifico de forma bem esclarecida. Então você tem que justificar de forma bem esclarecida aqui, colocando todas as evidências que justifica a não utilização dessa prática. Aí eu vou salvar. Prática de controle foi executada com sucesso, e vou adicionar um plano de ação também para ela. Pessoal, então, de forma geral, para não deixar o treinamento mais longo ainda, espero que essas explicações tenham elucidado algumas dúvidas de vocês. Caso vocês tenham mais dúvidas com relação ao que foi exposto, no final do treinamento, né, depois do questionário que vocês vão preencher de pós-teste, de pós-treinamento, vocês vão ter a oportunidade de colocar suas dúvidas e mandar para a qualidade para a gente poder responder, tá ok? Então aqui eu vou colocar como ação 2, só para fechar aqui a nossa exposição do treinamento. Vocês verem aqui ocorrências, plano de ação de ocorrências, também uma data início, uma data fim. Lembrando aqui que isso, uma vez adicionado, ele fica lá no andamento do plano de RO, tá? Na parte de RO, salvo com sucesso, e a gente vai ver então a finalização disso aqui. Então, 2 planos de ação abertos para 2 práticas que identificamos que não foi executada na sua totalidade, e feito isso, o questionário preenchido, enfim, toda essa parte que vocês já sabem que tem que preencher, ação, responsável. Quando é de auditoria, esses campos são obrigatórios para responder, né? Causa raiz, e aí os projetos, os planos de ação já abertos, né? Ação 2, ação de melhoria, já estão abertos aqui, ok? Através de risco, 2 planos de ação, tá? Aí eu mando para frente. E aí encerra. Existem perguntas obrigatórias. Tá. Aqui é para responder os questionários, né? Dando uma data aqui. E aí passando para frente. Análise concluída. E aí a gente encerra essa fase, que era para mostrar justamente na fase de análise como que você monta aí a sua auditoria de risco através da análise crítica das práticas que eventualmente possam estar relacionadas ao problema do RO analisado. Ok? Bom, pessoal, para encerrar então, nós já vimos a parte prática, né, do módulo de risco. E quais são os próximos passos aqui?
Setembro, né, depois desse treinamento, a ideia é qualificá-los, vocês aí, tirando as dúvidas, para vocês poderem novamente rever seus processos, atualizar as APRs, e em setembro é o mês aí que vocês vão ter para poder nos atualizar a qualidade com relação ao mapa de risco de seus processos. Então utilizem as APRs, revisem, encaminhem para a qualidade, por e-mail da qualidade, como revisão 2020, né, da atualização da APR, e para a gente poder atualizar os processos aí no mapa de risco no sistema, tá? Por quê? Porque o mês de outubro nós iremos fazer a auditoria de risco nos processos, nos setores. Então, a partir de outubro, finalzinho de setembro, a gente vai começar já a fazer os agendamentos nas áreas para atualização da auditoria de risco em seus processos. Então, as EPRs já vão estar atualizadas no sistema e o agendamento de auditoria nos setores vai ser feito para executarmos a auditoria em outubro, tá bom? Dúvidas? Vocês podem, ao final do pós-teste aqui de treinamento, vocês vão ter um campo onde vocês vão poder colocar suas dúvidas aí relacionadas ao treinamento e à medida do possível a gente vai estar, nós da qualidade, vamos estar respondendo a todos os questionamentos, a todas as dúvidas, ok? Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Obrigado aí pela participação de vocês. E não se esqueçam, respondam então agora os questionamentos de pós-teste e tenham um ótimo trabalho. Até mais.